Muito bem. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, diz assim: Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado por esta igreja, por este retiro que eles estão promovendo. Obrigado pela tua santa palavra, por esse momento que podemos refletir sobre ela. Queremos te pedir misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e fale ao nosso coração por meio da pregação da tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a desejar e a buscar um verdadeiro avivamento para nós, para a nossa casa, para a nossa igreja e para a nossa nação. Também aproveitamos para te pedir nesse momento que o Senhor ponha as tuas mãos poderosas e faça cessar aquela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e antes que as coisas piorem para o mundo todo. O Senhor que é o Deus de paz, o Senhor que é o príncipe da paz, o Senhor que é soberano, que a tua palavra diz que o coração do rei está nas tuas mãos e o Senhor inclina para o lado que o Senhor bem quer. Ó Deus, faz cessar aquela guerra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre avivamento. E avivamento pode ter várias definições, mas um homem chamado Richard, vou filar aqui, Richard Owen Roberts, que é a maior autoridade no mundo sobre avivamento, ele pesquisou mais de 9.000 obras sobre o assunto. Livros, panfletos, testemunhos, artigos acadêmicos. Ele leu mais de 9.000 obras sobre avivamento. E o livro dele vale muito a pena. O nome do livro é Avivamento, tem em português, tá? Depois eu posso mandar para vocês o título e o link aí por meio do pastor Valber. A definição de Richard sobre avivamento é uma ação extraordinária do Espírito Santo. É isso. No frigir dos ovos é isso. Mas um avivamento pode acontecer de maneira individual, de maneira familiar, numa igreja inteira, numa região inteira ou numa nação inteira. E ao longo de toda a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, a Bíblia relata várias épocas em que houve avivamento. E nos 2.000 anos de cristianismo que nós estamos vivendo, a história da igreja também relata várias histórias de avivamento. E eu vou contar de modo resumido algumas delas. Numa cidade nos Estados Unidos chamada Pensacola, e se escreve do jeito que se fala mesmo, Deus derramou um avivamento tão poderoso naquela cidade, no século passado, que praticamente todos que iam a uma igreja evangélica naquela cidade se convertiam. Então a polícia, quando tinha uma ação para resolver, tinha que prender alguém, antes de levar para a delegacia, levava os criminosos para uma igreja. Você vai ficar aqui, vai ouvir a pregação, vai ouvir o culto, vai assistir o culto. E geralmente as pessoas se convertiam ali, iam pagar sua pena já convertidos na prisão, quando eram condenados. Houve uma cidade no interior da Guatemala que tinha 30.000 habitantes na época, também no século passado. Essa cidadezinha tinha 4 delegacias, com 30.000 habitantes apenas. Eles viviam da agricultura e plantavam, vendiam e
usava quase todo o dinheiro nas bebidas e nas drogas, e a violência era muito grande. Tinha algumas igrejas naquela cidade, e de repente, numa noite, um pastor estava voltando para casa, um grupo de bandidos sequestrou um pastor, pôs o revólver na boca dele e puxaram o gatilho, mas o revólver não disparou, falhou 3 vezes. E ele foi para casa, muito pensativo sobre sua vida, contou em casa o que havia acontecido, e no dia seguinte ele procurou os outros pastores da sua cidade e disse: nós precisamos orar para que Deus mande um avivamento. O nome daquela cidade é Almolonga. Vocês podem pesquisar, tem documentários na internet sobre isso. E os pastores de Almolonga decidiram se reunir para orar e buscar um avivamento. Pedir a Deus que mandasse um avivamento para aquela cidade. Após alguns meses, as 4 delegacias foram fechadas, porque elas foram completamente inutilizadas. 90% da população de Almolonga se converteu. E eles celebram o dia do evangélico, lá onde todas as igrejas se reúnem, na avenida principal da cidade, não é uma cidade muito grande, e todas as igrejas celebram o dia do evangélico lá, mas a maioria das igrejas tem culto 24 horas por dia. Tem sempre alguém orando. E é muito interessante, irmãos, o que Deus fez em Almolonga, porque a violência foi para quase zero, com todo mundo cristianizado, não catequizado como os jesuítas fizeram no Brasil, mas verdadeiramente convertidos. A violência foi para quase zero. E eles continuaram vivendo da agricultura. Eles costumavam exportar 4 caminhões de verduras e de frutas por mês. Depois do avivamento, passaram a exportar 40 caminhões por semana. E é interessante, no vídeo que está disponível no YouTube sobre o avivamento em Almolonga, as cenouras plantadas lá em Almolonga são desse tamanho. Desse tamanho. Sem recursos extra de agrotóxicos ou algo semelhante. E aí isso despertou a curiosidade de agricultores e de missionários do mundo inteiro. E quando os agricultores incrédulos chegaram lá e perguntaram: o que é que vocês colocam aqui? Qual é o adubo que vocês utilizam? Como é que vocês plantam? Vocês escolhem alguma época especial do ano para plantar? Não, a gente planta o ano todo, não só cenoura, como batata e outras coisas lá. E eles disseram: nós oramos e Deus faz prosperar. Resultados de avivamentos. Há outros avivamentos. Um dos avivamentos que mais me chama a atenção é o que ocorreu entre os morávios. Os morávios viviam no século XVIII, no que hoje, mais ou menos no lugar onde hoje nós chamamos de Alemanha. E aí era um grupo de cristãos de diversas denominações, de diversas tradições diferentes, que sob a liderança de um conde Nicolau von Zinzendorf, ele criou aquela comunidade chamada de Vinha do Senhor, é a tradução da palavra em alemão. E um belo dia, se não me falha a memória, em 13 de agosto de 1727, eles começaram um culto de oração. Deus derramou tanto poder naquele culto de oração, que aquela reunião de oração é a maior da história do cristianismo em todos os tempos. Com exceção de Valber e de Janailda, alguém sabe quanto tempo durou aquela reunião de oração? Alguém chuta? Nunca ouviram falar? 100 anos. Isso mesmo. 100 anos ininterruptos de oração.
Sempre havia alguém orando, a qualquer hora do dia e da noite. E em 100 anos de avivamento entre os morávios, eles conseguiram enviar mais missionários para o mundo do que todos os 210 anos desde a Reforma Protestante de todas as denominações da Europa. Enviaram 226 missionários. Isso é avivamento. No texto que nós lemos, Paulo estimula o seu discípulo, o bispo da região de Éfeso, Timóteo, a buscar um avivamento. Ele pegou pesado, né? Falou sobre a avó, falou sobre a mãe, a fé da avó, a fé da mãe, e disse: eu tenho certeza que essa fé também habita em você. Então, Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti, que te foi concedido pela imposição de mãos dos presbíteros. Provavelmente o que aconteceu com Timóteo foi que, quando ele estava para ser ordenado pastor, um grupo de líderes, de pastores, né, também chamados de presbíteros no Novo Testamento, orou por ele, e um deles, provavelmente o próprio Paulo, profetizou. E ali, naquele momento, ele recebeu alguns dons espirituais. E ele precisava atiçar. A ideia de despertar é atiçar, como quem atiça um cachorro para brigar com outro. Como eu fiz muitas vezes quando era criança. Muitos de vocês talvez tenham feito também, né? A ideia é se colocar numa posição em que aquilo seja atiçado. E como é que a gente faz para despertar o dom de Deus, ou atiçar o dom de Deus que há em nós? Buscando Deus cada vez mais. Com base nessas informações e nos estudos de Richard Owen, eu percebi que há pelo menos 6 características pertinentes em todos os avivamentos. Eu vou dizer para vocês quais são elas e nós vamos trabalhar sobre cada uma delas. Primeira característica comum a todos os avivamentos: confissão e arrependimento. Segunda, oração. Terceira, pregação. Quarta, contrição. Quinta, ambição. E sexta, submissão. Todas palavras semelhantes no final para ficar mais didático. Então vamos lá. Em primeiro lugar, todo avivamento tem confissão e arrependimento. Foi falado aqui há pouco, logo após a peça, a apresentação da peça. Na primeira carta de João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, o apóstolo escreveu que nós temos que confessar nossos pecados. E que se a gente diz que não tem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e estamos fazendo de Deus um mentiroso. Ou seja, todos nós temos pecado. E a ideia que não fica tão clara na nossa Bíblia em língua portuguesa é que essa confissão de pecados é nominalmente. Não basta dizer para Deus: eu pequei, eu estou arrependido, me perdoe. A ideia é confessar cada pecado pelo nome. Senhor, me perdoe, porque eu fui orgulhoso. Me perdoe, porque eu fui fofoqueiro. Me perdoe, vou mencionar 2 pecados que dificilmente alguém confessa. Porque eu fui invejoso. Me perdoe, porque eu fui guloso. Alguém aqui já pediu perdão a Deus porque foi invejoso? Alguém aqui já pediu perdão a Deus porque foi guloso? Gula não é comer muito. Tem gente que precisa comer muito, não é o meu caso. Mas tem gente que precisa comer muito. Tem até gente que come muito e não engorda, e a gente diz que é magro de... Todo mundo sabe, né? Falar dos outros é fácil, agora confessar os pecados a gente não confessa, né? Confessar os pecados nominalmente. Quer um avivamento na sua vida? Confesse. Me dá mais um livro aí, Valdir, por favor. Qualquer um. Obrigado.
confesse os seus pecados. Na história de todos os avivamentos, há relato de confissão de pecados. Eu quero deixar claro que nenhum ser humano pode produzir um avivamento. Avivamento é obra exclusiva de Deus. Por mais que a gente siga essas 6 características que eu observei, ou outras, avivamento é obra de Deus. Por mais que a gente busque, por mais que a gente peça, ninguém pode promover um avivamento. Então eu fico encabulado quando alguém diz assim: vai lá na igreja que vai ter um culto de avivamento. Está prometendo algo que não pode cumprir. Não façamos isso. Segunda característica, oração. Oração constante, tanto individual quanto coletiva. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. E oração constante, oração sem cessar, é necessária na vida do cristão. Dizem que uma vez perguntaram para o pastor Spurgeon quanto tempo ele orava por dia. Ele disse: geralmente não passo mais de 20 minutos em oração. E também não passo mais de 20 minutos sem orar. Ou seja, ele orava o dia inteiro. É claro que há momentos para a gente se reservar e passar um tempo sozinho, orando. Mas a gente deve orar ao longo de todo o dia. Eu soube da história de uma irmã que era assim, orava o dia inteiro. Então ela estava lavando a louça e ela dizia: Senhor, assim como eu estou tirando a sujeira dessa louça, com esse detergente, tira a sujeira do meu coração, com o sangue de Jesus Cristo. Então ela ia tomar banho e ela dizia algo semelhante: Senhor, assim como eu estou lavando o meu corpo, com o teu espírito, lava o meu espírito também. E ela percebia que tinha uma bênção na vida, ia fazer uma refeição, ou chegava num lugar que ela tinha planejado chegar, no trabalho, algo corriqueiro. E ela agradecia a Deus: Senhor, obrigado, porque eu cheguei até aqui, nada de mal me aconteceu. Ela acordava e dizia: Senhor, obrigado, porque tanta gente morreu essa noite no mundo todo, mas eu estou viva. Isso é oração constante. Isso é oração sem cessar. A gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. É mandamento bíblico. Mas a oração constante não deve ser somente individual. Deve ser coletiva também. Como vocês sabem, quando Jesus ressuscitou, ele passou mais 40 dias aqui com seu corpo glorificado, fazendo um discipulado mais intenso com os apóstolos e os demais discípulos. Depois de 40 dias, conforme Lucas, capítulo 1, ele foi assunto aos céus, ele subiu. E ele disse para aqueles 120 crentes que estavam lá em Jerusalém: fiquem aqui, até que vocês recebam o poder do alto. E 120 pessoas passaram 10 dias reunidos em oração, até que veio o poder do alto. Como é que eu sei que foram 10 dias? Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Passou 40 dias aqui entre nós na terra. E o poder do alto desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50º. Ou seja, Jesus tinha passado 40. Para 50 faltava 10, é uma conta fácil, até eu consigo fazer. E essa oração perseverante, homens e mulheres, durante 10 dias. Ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Toda a história de avivamento, de algo novo de Deus para uma igreja, para um povo, para uma nação, é marcado por oração constante, tanto individual como coletivamente. Então é bom que vocês não percam o culto de oração. É interessante que a maior denominação evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus, juntando todas as Assembleias de Deus. E vocês sabem que os assembleanos priorizam muito a oração. Não é à toa que eles cresçam tanto. Infelizmente, como toda a denominação tem seus defeitos, muitas vezes eles pecam no discipulado, mas não pecam na oração, nem na evangelização.
Talvez seja por isso que eles cresçam tanto. A gente precisa orar mais, irmãos. Quem acha que precisa orar mais? Diga amém. Amém, amém também. Terceira característica, presente em todos os avivamentos: pregação. Confissão, oração, pregação. Pregação bíblica saudável. Nós não precisamos ir muito longe para ouvir besteira sendo dito sobre a Bíblia. Quando, há alguns anos, talvez algum de vocês aqui nem eram nascidos ainda, houve um arcebispo aqui da Igreja Católica da Paraíba, e ele foi entrevistado sobre o crescimento da Igreja Evangélica frente à diminuição da Igreja Católica, membresia da Igreja Católica. E perguntaram para o Dom José Maria Pires, né? Se não tiver enganado o nome dele. A que ele atribuía isso? A um crescimento tão grande, tão rápido dos protestantes e ao declínio da Igreja Católica. Ele focou só em uma coisa, mas no que ele focou, eu acredito que ele acertou. Ele disse: para ser um sacerdote católico, tem que estudar de 4 a 5 anos intensamente. E aí tem que se submeter a alguns critérios de Roma, tem que ser acompanhado por um tutor, e depois ele vai começar o seu sacerdócio na igreja. Enquanto que para ser um líder ou um pastor protestante, basta saber falar bem. Em muitas igrejas, isso é verdade, sim ou não? E em muitas delas nem precisa saber falar bem, só precisa saber falar, ter coragem de falar em público. Nós estamos vivendo uma era de muita dificuldade, de muito analfabetismo bíblico. Eu peço para o pessoal abrir lá na minha igreja, viu? Abrir tal livro, o pessoal vai no sumário. É crente há 5, 6 anos, vai no sumário para saber onde é que está o livro. Não, ou seja, não está lendo a Bíblia. Não decorou o nome dos 66 livros da Bíblia. Se eu pedir para abrir no livro de São Joaquim, capaz de procurar. E pasmem, a CEPAL, que é uma organização que trabalha com pastores e líderes na América Latina, fez uma pesquisa há alguns anos, e entre os entrevistados, entre os pastores entrevistados, 50% deles nunca havia lido a Bíblia toda. E o que é que eles estão ensinando? Qualquer coisa, menos a Bíblia. No seminário não é diferente. Esse ano está completando 14 anos que eu dou aula em seminários teológicos. Seminários denominacionais e interdenominacionais. E o negócio está ficando feio, está piorando. Quando eu comecei, eu disse: onde é que está mesmo aquele texto, aquele versículo que diz mais ou menos assim? A sala quase toda sabia. Às vezes eu também sabia, perguntava só para provocar. Hoje o pessoal bota no Google para ver se acha, porque não sabe mais. O pessoal quer diploma, quer um pedaço de papel, mas não quer ler a Bíblia em casa. Esses eu reprovo com gosto. Eu estou fazendo um favor à igreja, reprovando aqueles que não estão capacitados para serem obreiros. Entendo que uma das funções de um professor de teologia que está tentando formar obreiros não é só transmitir conhecimento, é fazer com que os maus obreiros não cheguem onde eles não devem chegar, mas onde eles estão querendo chegar, que é na liderança da igreja. Em muitas igrejas também é muito comum que os músicos, ao terminar o período do louvor, saiam, vão lá para fora. Isso é terrível. Mas a culpa é do pastor que permite que isso aconteça. Pregação é para todos. Pregação não é só para a liderança da igreja. Todos têm que ouvir a pregação. Eu fico preocupado com as igrejas mais modernas que nós temos hoje, que tem parquinhos na igreja. E aí nós, além de não ensinarmos as nossas crianças a Bíblia em casa, privamos essas crianças de ouvirem a pregação do pastor. Não, porque não é na salinha, né?
criança vai ficar inquieta, vai chorar, vai correr, ainda bem, vai chorar, vai correr, não tem problema. Se chorar, leva lá fora, às vezes é sede, às vezes é calor, às vezes é sono. Vai acostumando o teu filho a ouvir pregação. Não, mas é pequeno demais, não entende. Você que não entende, a criança entende. Eu lembro, quando eu era criança, e eu entendia. Minha esposa lembra, quando eu era criança, e entendia as pregações. E aí, além de não ensinar a Bíblia em casa, nós estamos privando muitas vezes nossas crianças de ouvir a pregação. Porque não é na linguagem para as crianças, mas elas entendem. Não leve sua criança para o parquinho, deixa ela ouvindo a pregação. Nós devemos nos esforçar, irmãos, para estudar, para pregar a palavra de Deus corretamente. Não é para pregar sobre a Bíblia, é para pregarmos a Bíblia. A Bíblia. Tem gente que acha que pregação só é boa. Ou, essa eu não gostei. Por quê? Porque o pregador não gritou, não pediu para dizer nada para o irmão que está do meu lado, não contou 3 piadas ou 4. Púlpito não é lugar para contar piada não, irmãos. O 3º mandamento diz para a gente não tomar o santo nome de Deus em vão. Se tomar o nome de Deus em vão, ou seja, falar o nome de Deus sem as coisas sem algo que está relacionado à sua devida santidade, já é pecado. Imagina fazer piada com Deus e com a palavra de Deus. Recomendo que os irmãos não ouçam aqueles pregadores que ficaram famosos e que por uma questão de ética, eu não vou mencionar nenhum deles, tipo Cláudio Duarte. Acabei de fazer uma piada, né? Mas não foi com a pregação. Foi com os pregadores que não pregam a Bíblia, que só fazem piada o tempo todo. Cuidado com esses. Pregadores que não falam em arrependimento de pecados. Pregadores que não falam em oração, só falam em dinheiro. Cuidado com esses também. Cuidado. Os lobos estão soltos. Se você é ovelha, se junte com seu pastor. Se você é pastor, não estou falando de pastor ordenado, mas se você tem a habilidade necessária para proteger outros, proteja. Todos os avivamentos foram marcados por pregação bíblica e saudável. Muitos dos avivamentos, as pregações duravam horas, inclusive. 4ª característica própria dos avivamentos: confissão, oração, pregação, contrição. Contrição espiritual. Mas o que é estar contrito? É fazer uma autoanálise. Estava conversando com o Valber há pouco sobre isso. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 51, que Davi escreveu após se arrepender do pecado com Batseba e com Urias, ele escreveu esse salmo de arrependimento, esse salmo de confissão, e ele disse assim, está no verso 10, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é muito interessante que em hebraico, na língua em que Davi escreveu o Salmo 51, e quase todo o Antigo Testamento foi escrito, há 2 verbos que podem ser usados com o sentido de criar. Asser, que é criar algo a partir do que já existe, fazer algo, e bara. Bara significa criar a partir do nada. E bara é um verbo que só Deus pode conjugar, digamos assim. Então, por exemplo, em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou do nada. É bara. Quando Davi escreveu o Salmo 51, verso 10, ele pediu para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Adivinha qual foi o verbo que ele utilizou? Bara. Ele não estava pedindo a Deus uma reciclagem do seu coração, um reaproveitamento.
Ele estava pedindo para Deus criar, do nada, um novo coração. Isso é contrição. É sentir as nossas próprias misérias. É sentir que, se não fosse pela graça de Deus, nem estaríamos vivos. É ter a plena consciência de que nós somos nada diante de Deus. Que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, como um dos profetas bíblicos escreveu. É saber que nós somos pobres de espírito, como Jesus ensinou no Sermão do Monte. E pobre de espírito na Bíblia não é como pobre de espírito no ditado popular que a gente usa, não, né? Quando alguém é pequeno, quando alguém age com mesquinhez, a gente diz, fulano é tão pobre de espírito, né? Não tem nada a ver com isso. Pobreza espiritual, em Mateus capítulo 5, significa que a gente sabe que diante de Deus a gente não tem nada, a gente é completamente pobre. A gente não tem nenhuma riqueza espiritual, a não ser aquela que Deus nos dá. Então, vejam que é um efeito cascata. É como uma corrente, é um elo após o outro. A gente se arrepende, aí a gente ora, a gente passa a consumir boa pregação ou ler a Bíblia adequadamente. Deus quebranta o nosso coração e aí vem a ambição. O que é a ambição? Ambição é o desejo imenso. Nesse caso, o desejo imenso ou intenso de andar com Deus. Tal como no Salmo 119, verso 164, quando o salmista disse: 7 vezes ao dia eu te louvo pelas tuas justas ordenanças. Pode ser um número simbólico, né? Aliás, o número 7 é um número muito simbólico na Bíblia. Mas ele agradecia a Deus. Louvar é elogiar, tá? Louvar não é necessariamente cantar. Lembram de Provérbios 31? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não quer dizer que vamos fazer uma música para ela. Será elogiada. 7 vezes ao dia, ele louvava o Senhor. Ele elogiava o Senhor. Bendizer é semelhante a isso. Bendizer é falar bem. Bendizemos o teu nome, Senhor, ou seja, estamos falando bem do teu nome. E aí a gente vai tendo essa ambição, fome por Deus, desejo de Deus. Se essa não é a sua situação, peça a Deus que lhe dê fome dele mesmo, sede da palavra de Deus. Quando eu era novinho, ali novíssimo convertido, eu me converti em março do ano 2000, vai fazer 22 anos. Um mês antes de completar aniversário, logo virei para 14 anos, converti aos 13. Eu não tinha fome de Deus. Passei a frequentar os cultos, fiz muitas amizades. A minha igreja era uma igreja muito grande, lá em Campina Grande. A mocidade tinha mais de 100 jovens, mais ou menos 120 jovens. Era uma igreja muito avivada, muito avivada. Não sei como anda hoje. Faz 20 anos que eu saí de lá. E tinha um rapaz lá que a gente se tornou melhor amigo na época. Ele era o tecladista da igreja. Ele tocava vários instrumentos, mas na igreja ele tocava teclado, geralmente. Esse camarada tinha fome de Deus. E era impressionante, irmãos. Aula vaga, a gente estudava junto na mesma escola, escola pública. Escola pública, não sei como anda hoje, né? Mas tinha muita aula vaga na minha época. Aula vaga. Ele dizia, trouxe a Bíblia. Ele é um ano mais velho que eu só. Trouxe, vamos ler a Bíblia. A gente sentava assim em algum lugar mais quieto da escola. Como é que a gente faz? Ele disse, eu leio um capítulo, você lê outro. E aprendi a ler a Bíblia com ele. E às vezes a gente passava a aula vaga inteira lendo a Bíblia. E tinha muitos jovens da igreja que estudavam lá, e jovens de outras igrejas também. Essa escola é no mesmo quarteirão da igreja, tá? E
De repente construíram uma sala a mais, que era para ser uma sala dos professores, e a gente acabou tomando conta dessa sala. E nos intervalos a gente ia para lá. De repente a gente começou a levar violão para a escola e começamos a cantar louvores ao Senhor. De repente a gente estava orando também. E a gente estava cantando e orando. Daqui a pouco tem gente se convertendo lá dentro da escola, na hora do intervalo. Éramos um clubinho ligados à Mocidade para Cristo, né, MPC, lá em Campina Grande. E de repente tinha gente sendo batizada no Espírito Santo lá dentro da escola. E a gente gostava mais do período de prova, né? Porque a gente estava de manhã e as merendeiras, as duas merendeiras eram crentes. E elas nunca foram interromper a gente. Às vezes, 9 horas da manhã, não tinha mais ninguém na escola, a não ser o vigia, as merendeiras, ou pelo menos uma delas, e um grupo de 15, 20 jovens, quase todos firmes ainda hoje nos caminhos do Senhor. Eu estava lá, naquela sala de oração, naquela escola. Deus derramou um avivamento. Ali eu fui curado dos joelhos. Eu não podia ajoelhar. Eu tinha uma doença raríssima. Ainda hoje os meus joelhos são bem pontiagudos quando eu dobro eles assim em 90 graus, né? Estou sentado, por exemplo. O joelho esquerdo tem uma ponta assim, o osso quase sai. Do joelho direito é mais discreto. E eu fui no ortopedista. Jogava bola na época, jogava bola numa escolinha de futebol de salão em Campina Grande. Ele me chamou, contei para ele o que aconteceu. E não podia apertar, com pouca força, como quem aperta uma mão. E ele disse, onde é que dói? Aí eu falei, ele disse, fica em pé. Eu fiquei em pé, ele disse, eu vou apertar devagarzinho e vou aumentando, tá? Que nada, ele já apertou com força. E eu dei um grito. Ele disse, olha Bruno, isso aqui é raríssimo, mas acontece. E quando você tiver com 18 para 19 anos, eu tinha 13, aí provavelmente vai passar. Vou passar um remédio para você, você vai tomar durante esses anos todos e volte aqui para fazer avaliações e tal. Então eu não podia ajoelhar, irmãos, porque doía os joelhos, mas doía muito. E eu disse, olha, eu jogo bola, tal escolinha. Senão você tem que comprar joelheiras. Sabe aquelas joelheiras de vôlei? Se eu chego com 13, 14 anos na escolinha de futsal com aquelas joelheiras, acabou a minha reputação. Acabou, era até boa a minha reputação até então. Eu disse, não dá. E eu orei. Eu não podia ajoelhar para orar. Lá na escola Deus me curou. Eu orei uma vez só. Pedi a Deus que me curasse. Minha mãe disse, aí, vamos comprar um comprimido? Eu disse, não, eu vou orar e Deus vai me curar. E aí, ela disse, tá bom. Minha mãe deixou. Não comprou remédio. Nunca tomei um comprimido para o joelho, nunca. Aí eu orei, mais ou menos um mês depois, eu disse, será que Deus me curou? Aí eu me sentei, peguei no meu joelho, apertei, peguei no outro, apertei. Nada de dor. Chamei um amigo meu, disse, cara, aperta aqui meu joelho, por favor. Ele disse, que conversa é essa? Eu expliquei, é sério, não é brincadeira não, é sério. Aperta aqui para ver se dói. Aí expliquei rapidamente para ele. Disse, agora aperta com força. Ele apertou. O outro, curado, irmãos. O avivamento pode acontecer até dentro de uma escola, se tiver pessoas dispostas a buscarem ao Senhor. E muita gente ali foi salva pela nossa pregação. Professores foram alcançados, colegas nossos de turma foram alcançados. Pessoas que estavam beirando o satanismo, pessoas que estavam indo para o espiritismo, para o catolicismo, pessoas que estavam usando drogas. Deus teve misericórdia, usou aquele grupo de crianças, adolescentes avivados para pregar o evangelho. Deus quebrantou o nosso coração e Ele nos deu essa ambição de buscá-lo.
E eu orei naquela época dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me dê esse desejo de ler a Bíblia assim como fulano, de orar como os irmãos. E Ele deu. E que o Senhor nunca permita que eu desvie de seus caminhos. E Deus tem me sustentado até hoje, irmãos. Confissão, oração, pregação, contrição, ambição. E em sexto e último lugar, submissão. Nós podemos fazer tudo isso: nos arrepender, confessar os nossos pecados, passar a orar várias horas no dia, como os irmãos da Coreia do Sul fazem. Nós podemos ouvir os melhores pregadores do mundo, ou pregarmos os melhores sermões. Podemos pedir a Deus que nos constranja, nos dê um coração contrito, pedir a Deus que nos dê ambição e até ter fome de Deus, genuína. Mas se Deus decidir não enviar um avivamento, não haverá avivamento. Em Isaías 43:13, é lá que está escrito: agindo eu, quem impedirá? Mas a gente também pode fazer a pergunta de modo contrário, né? Como se Deus tivesse dito. Se Deus dizendo, né? Se eu não agir, quem agirá? Então, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Mas também quando Ele não quer falar, não quer agir, ninguém pode forçá-lo a nada. Ele é Deus. Eu não entendo como é que o Edir Macedo diz que é para colocar Deus na parede. Primeiro que Deus é um espírito. Como é que vai colocar um espírito contra a parede? Né? Em primeiro lugar, racionalmente, já não dá. Agora, é uma blasfêmia, né? Dizer uma coisa dessas. Se você é dizimista, se você é ofertante, se você é isso, aquilo, outro, exige os seus direitos, coloque Deus na parede. Que evangelho é esse, irmãos? Isso não é evangelho, isso é uma mensagem satânica. Deus é soberano. Mas também, irmãos, quando Deus decide derramar um avivamento, não há quem possa impedir. E Deus tem derramado avivamentos ao longo da história que ninguém pôde impedir. Avivamentos para uma pessoa só, como Paulo estimulou Timóteo a buscar no texto que nós lemos inicialmente. Avivamentos para uma família, para uma igreja, às vezes grande, como a igreja de vocês é. Às vezes para uma igreja pequena, ou às vezes um avivamento para uma nação inteira, como aconteceu na Inglaterra nos tempos de John Wesley. John Wesley foi tão usado por Deus, só para vocês terem ideia, um ano tem 52 semanas, como a gente bem sabe. Um pastor que prega 2 vezes por semana, no ano todo ele vai pregar mais ou menos 104 sermões. Mas digamos que ele convide outras pessoas para pregar, né? Que no dia das mães ele coloca uma mãe para pregar, no dia dos pais um pai, mas é mais ou menos 100 vezes por ano que um pastor prega, se ele prega 2 vezes por semana, naturalmente. Se nós juntarmos o tanto de vezes que João Calvino e Lutero pregaram, não dá 11 mil vezes não, 11 mil sermões. Sabe quantos sermões John Wesley pregou ao longo de toda a sua vida? 44 mil sermões. Que mostra que ele não pregava só 2 sermões por semana, né? Aliás, às vezes ele pregava 8 vezes no dia. É claro que não eram 8 sermões de 1 hora cada. E muitas vezes era o mesmo sermão, para um público diferente. Só para continuar tomando como base de Wesley, a cavalo, ele viajou mais de 200 mil quilômetros pregando o evangelho. E a Inglaterra é pequenininha, não é do tamanho do Brasil. Esse homem era muito ocupado, mas ele escreveu mais de 200 livros. Muitos deles enquanto ele cavalgava. Eles iam viajando a cavalo, ele tinha um bloquinho de notas, ia
anotando, depois quando parava, fazia uma revisão, uma edição, mais de 200 livros. Até os incrédulos reconhecem, sociólogos, antropólogos, reconhecem que se não tivesse sido o avivamento wesleyano na Inglaterra do século XVIII, a Inglaterra tinha ido à falência. Deus salvou aquela nação. Quando um garoto de 17 anos entrou na Universidade de Oxford para cursar teologia, ele já sabia grego. Ele aprendeu com sua mãe, Susanna Wesley, que no século XVIII já era autodidata e já sabia, além de inglês, que era a língua pátria, né? Francês e grego do Novo Testamento, e ensinou para os filhos. Quando o John Wesley se formou, a igreja anglicana não quis ordená-lo pastor. Parece que esse filme se repete tanto, né, Valber? Não quiseram ordenar Billy Graham também, os batistas norte-americanos, da igreja, da convenção que ele fazia parte. É assim mesmo. Mas agindo Deus, quem impedirá? Ordenaram. E aí John Wesley disse que os anglicanos chamam suas igrejas de paróquia, né? Minha paróquia é o mundo. E ele fez algo inédito naquela época. Não era o costume. Foi pregar no meio da rua. Meus irmãos, nenhum avivamento dura para sempre. Até o avivamento dos morávios, que durou 100 anos, uma hora acabou. Mas será que nós não precisamos de um avivamento? Será que a gente não precisa buscar mais a Deus? Será que não está na hora de pedir a Deus que tenha mais misericórdia de nós? Algumas pessoas que são avivadas. É interessante. A gente ora com fé, ora com fervor. Amém? Deus ouve, Deus responde. Mas alguns irmãos, quando começam a orar, nós sentimos que Deus derrama da sua graça, meus irmãos. Aquele meu colega da escola que eu falei, que me ensinou a ler a Bíblia, era assim. Não sei como está hoje, perdemos o contato. Nós oramos muitas vezes juntos, naqueles 2 anos que eu passei lá na igreja. E ele começava: Deus, tem misericórdia de nós. E a gente começava já a sentir a presença de Deus. Isso era na igreja, era na casa dele, era na escola, onde a gente estava. Aquele rapaz andava com Deus. Precisamos de mais pessoas assim, de mais jovens assim, de mais idosos assim, de mais adultos assim. E quando é um avivamento verdadeiro, para concluir, ele se estende da nossa casa para o nosso trabalho, para a vizinhança, e a gente começa a agir de um modo ético, que condiz com o chamado que nós recebemos do Senhor Jesus. Muitas vezes tem gente que acha que avivamento é barulho. Pode ser que alguns de vocês estejam com o coração em chamas agora, mas não estejam nem dizendo amém, nem glória a Deus alto. Avivamento não é barulho. Avivamento é ser renovado pelo Espírito Santo e passar um bom tempo nessa presença do Senhor. Vamos orar para encerrar. Pai amado, amém, amém. Fiquem em pé, então. Pai amado, louvado seja o teu nome. Nesse momento que nós refletimos um pouco sobre as características presentes em praticamente todos os avivamentos registrados até hoje, queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e aviva a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da minha própria vida. Me ajuda a fazer o que Paulo recomendou que Timóteo fizesse: despertar o dom de Deus que havia nele. Ajuda o teu povo, a começar por mim e todos que estão me ouvindo agora, Senhor, a despertar o dom do Senhor que o Senhor derramou no nosso coração, a atiçar. Deus, nos enche com teu Santo Espírito, nós te pedimos isso.
Pai, quebranta os corações, aqueles que não reconhecem que estão vivendo uma vida de pecado. Quebranta agora, Senhor. Mostra a cada um quais são os pecados pelos quais eles devem pedir perdão e confessar a Ti, Senhor. Deus, nos dá uma vida de oração intensa, para que possamos orar sem cessar. Dá-nos, Senhor, desejo de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra, pregações fundamentadas na Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração contrito, dá-nos ambição, Senhor, desejo de Ti. E pela Tua soberania nós Te pedimos, derrama um avivamento nessa igreja. Te peço também pela igreja lá de Tibiri, Senhor. Visita os irmãos que estão agora lá, Senhor. Em nome de Jesus, derrama um avivamento nessa nação. Ó Deus, usa todo esse sofrimento provocado por esta terrível peste do Covid, Senhor, para quebrantar o coração dos brasileiros. Deus, agora, eu sei, nós sabemos que tem pessoas se embebedando, se drogando, festejando o que eles chamam de carnaval. Mas sabemos que servos Teus também estão pregando o evangelho. Há muitas pessoas assim, Senhor. Oh, Senhor, usa essas pessoas. Aleluia, Jesus. Usa essas pessoas na pregação do evangelho nesse momento, Senhor. Onde elas estiverem, Senhor, manifestando a Tua palavra, Senhor. Derrama, ó Senhor, arrependimento no coração. Livra aqueles que estão pensando em se matar, Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor, nesse momento, tira o espírito de morte, Senhor. Aleluia. Derrama, Senhor, um avivamento no nosso meio, Deus. Oh Deus, nós te somos gratos porque estamos aqui em paz contigo e com os irmãos. Derrama do Teu poder nesse lugar, Senhor, não somente hoje, mas ainda durante a madrugada, amanhã. Deus, batiza com o Espírito Santo pessoas nesse lugar, Senhor. Batiza aqueles que vêm te clamando, Senhor. Oh Deus, batiza durante a madrugada, Senhor. Chama para o santo ministério, nós pedimos, Pai. Renova, Senhor, as forças de Valber, de Ítalo, da liderança dessa igreja, Senhor. Dá, Senhor, o poder do Teu Espírito, a renovação espiritual necessária, para que eles continuem na caminhada, Senhor. Que eles continuem firmados em Cristo, na rocha, firmados na palavra, que é alimento, Senhor, conduzindo este rebanho do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém.